Rádio. A rádio oficial de quem investe. Vamos trazer Bruno Mazzoni, que está na ponta da conexão, traz os destaques dele de Indy Foot e Dolfoot pra gente inaugurar. Brunão, olha a moeda americana na máxima intradiária, R$ 5,067, foi arrefecendo o viés de queda, 0,06% de recuo, já foi 3 ou 4 vezes mais a proporção do recuo. Ainda que o Coleta esteja falando que a moeda americana está teimosa aí para baixo já há algum tempo, nesta semana, que é mais curta, o acumulado aponta para uma queda de 0,4%. Então o dólar, sim, está numa direção baixista, mas também não é com aquela magnitude substancial. Máxima intradiária para a moeda americana, Brunão, tá zerando, hein? Tá praticamente no 0 a 0 dólar, voltando para o fechamento de ontem. Indy Foot, 0 a 0 também, 100.890 pontos. Curva de juros, 0 a 0 também. Tá todo mundo em busca de direção, Bruno Mazzoni. Você já soa a sua aí, meu rapaz? Bom dia, Léo. Ótima quinta-feira para vocês aí no estúdio, para quem nos assiste no YouTube. Um dia que o dólar tende a ficar sem direção ainda, viu, pessoal? Não creio que o dólar vai ter um destravamento de direção até que a gente tenha aí esse arcabouço passando pelo Congresso. Eu vou compartilhar com vocês a telinha do meu dólar futuro. Qual que é o ponto VIX dele aqui, né? Que abaixo desse ponto tem que tomar muito cuidado com posições de carrego na venda. É o 5,87, tá? Então acho que ontem eu cheguei a comentar, olha, se romper a mínima aqui desse ponto específico, que nós estávamos em 50, 59,5 aqui, toma cuidado, óbvio que esse candle aqui ajudou bastante a minha tese, né? Mas é um pouco difícil de imaginar que o dólar estruturalmente, né, em tendência, vai perder os R$5 com facilidade pré-congresso, vamos assim dizer, pré-aprovação, tá? Hoje, com a abertura, pessoal, os 50, 59,5 é suporte, bateu lá, então já é engenheiro de obra pronta, e eu tenho os 50,82,5 como ponto, que foi a principal resistência de ontem aqui, legal, mas para hoje especificamente 50,87 é o grande ponto, é o antigo 510 aqui, tá? Então 50,87 resistência, errei, vamos para baixo, não tem problema, é o que nós estamos vendo com mais frequência. 50, 36,5 e 50, 32 já tocaram, então eu não teria ali muito protagonismo para eles, eu ficaria mais com os 50, 24 e os 50, 20,5, principalmente os 50, 24 para baixo. Tá? Então o dólar tende a ficar estável. Se cair, pessoal, se for lá para os 50, 24, em 2 candles aí de 15 minutos, volta com a grande probabilidade para os 50,87. Então só tomem cuidado em operar rompimento, tá? Não é uma região que por hora tem ali um grande argumento para se manter abaixo. Pode ter o argumento de ir abaixo e depois voltar rapidamente. O índice futuro, com a abertura estável, pessoal, o índice, olha, tem muita chance de ser mínima do mês aqui, tá? Esse 100.100 ali, mas vai depender muito do dia de hoje, um dia bastante volátil. Vamos ver se a gente consegue segurar. Primeiro suporte 100.755, 100.585, 100.455, tá? Esses são os suportes que eu tenho aqui, terminando em 100.265 aqui. Tenho 340 também. Então, bastante suporte deixei aqui, que tá com cara que pode ser uma mínima importante. Para cima, a grande resistência é o 101.780, Léo. Boa, Bruno Mazzoni ao vivo conosco, segue na ponta da conexão, já passeia pelos gráficos da Terra do Jussã, minério de ferro, petróleo, a gente já segue conversando com o Bruno. Tem uma bateria de 3 destaques urgentes do painel Mover Pro e os 3 abaixo de um guarda-chuva, que é o guarda-chuva da XP. A instituição atualizou algumas de suas projeções. O Coleta falava em convencimento do mercado, falava em o quanto o Ministério da Fazenda precisa voltar a angariar e ancorar as expectativas para a inflação. Bom, os destaques urgentes vão tocar nisso também. Vamos ao primeiro. Para a XP, projeção do IPCA em 2023, notícia é ruim, hein? Sai de 5,6% e vai para 6,2%. É uma revisão altista na inflação oficial brasileira para este ano. Nós temos também a projeção do IPCA para 2024. Vamos ao urgente. Para o ano que vem, a XP passa a projeção do IPCA de 4,5% para 5%. De novo, revisão altista na projeção inflacionária de mais uma casa cuja relevância se autoexplica. Estamos falando da XP. O terceiro ponto urgente é este aqui. Projeção aponta para corte de 25 pontos base na Selic em agosto.
a despeito das revisões altistas para a inflação deste ano e do ano que vem, a XP entende que a Selic cai 25 pontos base em agosto e iria, portanto, a 13,5% ao ano neste trecho, nesta faixa de 2023. Coleta, queremos ouvi-lo. O que é que você acha dessas projeções do IPCA da XP e do que elas comunicam e, a despeito delas, desse horizonte de corte na Selic lá para o mês de agosto? Eu acho que agosto é bem razoável, acho que é mais ou menos o que se espera. Se você tem um Fox esperando 12,75, tem que cortar 100 bips no ano. O mercado está esperando que seja nas últimas 4 reuniões aí do ano, talvez. 25 e 25. De 25 em 25. Sobre a inflação, eu acho que a inflação desse ano sim tem que revisar para cima, porque você tem a perspectiva de elevação de carga tributária, que vai trazer em alguma medida a inflação. Depende muito do setor, né? Porque tem alguns setores que você não tem uma grande elasticidade de preço, né? Por exemplo, aumenta imposto, realmente vai reto na margem. Alguns setores não conseguem repassar, mas outros sim. Por exemplo, o varejo é um setor que certamente traria pressão de inflação caso aumente a tributação. E a própria tributação dos combustíveis, né? O Haddad sinalizou que vai finalizar a reoneração, que vai caducar o imposto de exportação lá dos combustíveis. E você tem a partir de julho também o imposto estadual, que a Concefaz chegou a um acordo lá, R$1,40, eu acho, por litro, e vai aumentar o preço do combustível. Então realmente vai ter um choque importante que vai trazer a inflação desse ano para cima. Agora as inflações futuras, que é o que mais importa, a XP também piora a sua expectativa, tem que dar uma olhada no relatório, aprofundar ali em quais itens que eles entendem que isso vai acontecer. Mas certamente é negativo. Uma casa respeitada aí com bons economistas é negativo e afasta a possibilidade de a gente ter um ciclo de corte de juros rápido e longo, né? Talvez você pode ver lá na frente o Banco Central corta a Selic, uma grande euforia, aí ele corta 2, 3 reuniões e pausa. Isso já, por exemplo, é o tipo da coisa ruim que poderia acontecer para os mercados. Então, eu enxergo dessa forma. E eu queria fazer um comentário, Léo, sobre esse dólar. Comente. Ontem, a gente teve bem no finalzinho do pregão, o dólar futuro cheio, né, o DOL Fut, ele deu uma pernada para cima no último minuto do pregão, e o dólar cheio, né, o DOL, ele fechou em 5,07 e o dólar mini fechou em 5,05. Então, se você olhar agora, o dólar cheio está caindo 0,11, o DOL Fut, mas o WDO Fut, que é o dólar mini, que é inclusive mais líquido, ele está subindo 0,13%. Uma defasagem. Porque teve essa defasagem no último minuto do pregão, alguém entrou raspando o dólar, puxou o dólar 20 pontos para cima. Então isso também tem que dar uma olhadinha ali ao longo do dia de hoje. 9h14, você falou em dólar? Dólar combina com Guilherme Cunha, que está na ponta da conexão com a gente para trazer o seu destaque inicial. Vambora, Gui, com a alegria e energia que só você tem nesta quinta-feira com gosto de sexta. Bora aí, Gui, sua expectativa para o fechamento dessa semana, bem-vindo. Ah, Leozinho, é exatamente isso, quinta com cara de sexta, traz aquele sentimento de proteção, né? Não aquele sentimento de bora, time, vamos comprar tudo que tá barato e dormir tranquilamente em meio a um feriado pré-payroll. Não vejo dessa forma, vejo que nós teremos um dia hoje, Léo, naturalmente, como todos os outros dias da semana, com menor liquidez, na verdade, e sempre nesse compasso de espera de um dado econômico para o mercado dar uma rasgada e estacionar. Eu vejo que o dólar não vai trazer nada de diferente do que o esperado. Eu peguei apenas o finalzinho da oratória do Bruno, mas eu vejo que quando a gente for buscar lá um ajuste diário do 5,080, que eu vejo como natural, nós já temos 5,087 como uma principal resistência, e dentro do suporte, uma proximidade dos R$5, caso seja um cenário de compra de risco e o dólar venha arrefecer de fato, seja aí o máximo do dia de hoje. Então o mercado abriu de dólar, abriu sem volume, abriu basicamente estático, né? Abriu 5 pontos para cima, 5 pontos para baixo, e está contemplando uma semana, entre aspas, bem chata aí a respeito de oscilação. Para quem está acostumado, né, que viu o dólar sair de 5,318 para 5,080, né, na semana passada, essa semana foi bem light. Vejo que, de novo, né, o institucional está comprando o dólar natural, a gente sabe como é que funciona, o gringo está vendendo esse dólar, e hoje eu vejo como uma intensificação desse movimento do local estar comprando o dólar para um cenário de proteção.
Daqui a pouquinho a gente vê o dólar no 5,080, que é o ajuste, 5,087 tende a travar, mas eu vejo que o dólar pode fechar numa alta e o nosso querido índice numa volatilidade extrema, mais perto desses 100 mil pontos, chamando o comprador novamente. Léo? 9,16. Valeu, maestro Gui. Moeda americana recuando 0,05%, R$5,067. O Ibovespa Futuro vai subindo 0,11% a 101.015 pontos. E a curva de juros praticamente estável, vai revelando um leve estresse no momento curto dela, na parte curta, dei um F24 e dei um F25. Depois a gente vê uma queda de 2 pontos base, 1 ponto base e meio em média nos contratos médios e longos. É assim que nós estamos. Se liga nesse recado que a gente separou para você. E na sequência tem o nosso Bruno Mazzoni com a Honda de Diego Kerber, de olho nos gráficos da terra do Tio Sam. Aqui no TC você investe melhor. E quando o assunto é imposto de renda, não tem armadilha. Quem disse que imposto de renda para investimentos tem que ser complicado? Com a Sencom, sua declaração fica pronta em apenas 4 passos. Mas fique tranquilo, a facilidade não compromete sua segurança. Com um único cálculo otimizado mais de 10 mil vezes, a Sencom processa qualquer operação da B3 com máxima precisão. Pergunte aos mais de 250 mil investidores que confiam em nós ou veja você mesmo. Clique em Saiba Mais e organize seu imposto de renda com menos de R$1 por dia. Sencom. Simplicidade para você, segurança para os seus investimentos. 9h18, um abração pro Júlio Macucci e pro Fábio Coppola, meus amigos aqui, o Semi Osman, a energia do Gui Cunha é contagiante, é mesmo, Semi. A gente vê, ouve e sente isso todo dia, um abração pra você. O Vídeos ML também está por aqui, pedindo expectativa de Klabin, já vou passear e endereçar o Gui várias das perguntas, tem o Denis Macedo, Gui, já deixa pregoado aí, onde é que eu compro dólar? Eu tô pegando na USD Coin, é uma boa? Pergunta aqui pra gente que presta serviço pros investidores, vale responder ao Denis e ao responder ao Denis, responder a tanta gente que quer o melhor caminho para adquirir dólar. Por falar em dólar, vamos para os Estados Unidos, a fotografia do pré-mercado americano e o Bruno Mazzoni se despede do mercado de futuros na sequência com os gráficos da terra do Tio Sam. Pois não, Diego? Vamos lá com o pré-mercado americano, Léo, porque vai operando com direções mistas, tá? O Dow Jones Futuro tá subindo 0,04%, bem próximo da estabilidade, e o S&P Futuro vai na direção contrária, caindo 0,03%, os dois mais próximos aí do 0 a 0. O que está mais se afastando é o Nasdaq Futuro, que agora recua 0,27%. O Dow Jones Futuro tem pontuação de 33.672 pontos. O S&P Futuro está com pontuação de 4.116 pontos, enquanto a do Nasdaq é de 13.043 pontos. Vamos falar também dos títulos da dívida americana. Yields de 10 anos estão pedindo 4 pontos base e meio a menos de prêmio, 3,26% é o rendimento anualizado nesses títulos. Já os yields de 2 anos estão desidratando 8 pontos base e meio, é o mais forte aí, essa queda no pedido de prêmio dos yields de 2 anos, já estão rendendo ao ano para o investidor 3,70%. Índice VIX está subindo 2,41% agora, aos 19,55 pontos, enquanto o DXY, que compara o dólar a outras moedas pares, está basicamente no 0 a 0, caindo 0,01% aos 101,86 pontos. 9h20, então, Bruno Mazzoni, você se despede. Gráficos da terra do Tio Sam, você já emenda. Minério de ferro e petróleo é você e são os gráficos, pois não, Brunão? Vamos lá, Léo. Estou compartilhando com vocês aqui o DXY, então começo com ele. Pessoal, nada mudou o DXY, inclusive eu sou bem redundante aqui. Pessoal, a gente está devolvendo toda a alta de fevereiro, ótimo, e deve continuar assim até próximos dados. A narrativa na gringa continua sendo a mesma, então é importante olhar agora para os dados econômicos. Vejo que a curva de juros americana tem o yield de 10 anos, quanto mais dados de emprego vem arrefecendo, dados econômicos arrefecem, pessoal, menos prêmio pedem para ela. Então ela vem caindo de estabilidade, dá uma primeira pausa aqui para queda, né? Uma acelerada, perdão, para queda, até os 3,11, 3,12 aqui eu vejo o chão ainda para cair. Então curva de juros descansa pelo motivo não tão bom assim. O S&P consegue respirar, mas depois, nesses últimos 2 dias, pessoal, a narrativa deu uma pausada. Então a gente precisa de novos dados econômicos fortes para o S&P aqui, enfim, rumar para os 4.223. A narrativa lá está essa. Não queremos inflação, não temos tanto a preocupação com inflação para abril, a gente quer agora crescimento econômico. Então amanhã, com todos os mercados fechados, o payroll é bem importante. Não acho que um payroll um pouquinho acima ou um payroll resiliente será ruim
para o mercado, que era em janeiro, que foi em fevereiro ruim. Agora não, em abril vai até que ser bom, já que os dados de ADP, os dados que saíram econômicos não foram tão aquecidos assim. Se o payroll vir lá e colocar um even ali, né, ser neutro, já vai ser positivo para o S&P, que continua com o mesmo viés, pessoal. 4.223 é alvo, 4.078 aqui é a primeira parada, o primeiro suporte que eu tenho. Tá? Passado do S&P para as commodities, petróleo, apesar da subida forte dessa semana, pessoal, tem chão ainda para andar. Qual chão é esse? É os 88,94, os 91. Tá? Então são as duas áreas aqui do petróleo, até o VWAP em amarelo, que está no 96 aqui. Eu acho que ele tem chão para andar no curtíssimo prazo. Tá? Eu sempre falo para vocês, o petróleo tende a achar a sua máxima em julho, então esse gap entre abril e junho, julho, tende alta, mais pressão compradora do que vendedora, óbvio que a OPEP mais ajudou. Então vou continuar achando que esse cara aqui não vai devolver tanto da sua alta, devolver tanto seria ir abaixo dos 76, 77. Acho que ali já é piso para o mês de abril, estamos negociando a 85 hoje. Tá? O minério de ferro, por sua vez, chega próximo aqui da nossa região, do meu retângulo amarelo, tá? Onde ele tende a estabilizar a queda. Então você que está na Vale deve arder um pouquinho mais por alguns próximos pregões, Semin também. De novo, é o mês ou o trimestre da bandeira, né? O mastro foi feito aí no final do ano passado e até fevereiro. Agora a gente tem março, abril aí de bandeira, tá? E o minério de ferro também está fazendo essa bandeirinha, com a mínima sendo 111 e o próximo alvo muito próximo do dia de hoje, inclusive 116,30, Léo. Aí está, Brunão, super obrigado, um abraço em você, a gente volta a conversar na dinâmica do mercado à vista, até mais tarde. Valeu, Léo, até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.